E o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, esclareceu dúvidas dos parlamentares paulistas em audiência virtual realizada ontem aqui na Assembleia Legislativa. Durante a reunião, Dimas Covas admitiu que espera receber a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar estudos clínicos com soro anti-Covid-19 ainda nesta semana. O encontro foi conduzido pelo presidente da Alesp, deputado Carlão Pignatari, do PSDB. Os parlamentares da Assembleia Legislativa de São Paulo participaram de reunião virtual com o diretor-presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, e também com Ana Marisa Tavazzi, diretora de inovação do Instituto. No encontro, transmitido ao vivo pela Rede Alesp, a pauta principal foi o uso do soro e do plasma anti-Covid desenvolvidos pela entidade para o tratamento da Covid-19. Pelo que eu entendi dos pesquisadores do Instituto Butantan, a saída além da vacina é o nosso soro e o plasma de quem já testou positivo de Covid. Então isso é importante que a gente possa passar para toda a população as verdadeiras informações de cada uma dos segmentos. O que é que o Butantan está fazendo para melhorar a nossa vida? Eu acho que hoje foi muito esclarecedor isso. O Instituto Butantan espera receber a liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para iniciar estudos clínicos com soro anti-Covid ainda nesta semana. Os primeiros a participarem dos testes clínicos, assim que liberados, serão os pacientes transplantados do Hospital do Rim. No entanto, o objetivo é expandir os ensaios para outros grupos rapidamente. Na sequência da reunião, os deputados paulistas questionaram Dimas Covas sobre o processo de liberação do soro para uso emergencial, a chegada de insumos da China para agilizar a cobertura vacinal no país e também sobre a Coronavac ser reconhecida mundialmente para que os brasileiros possam viajar para outros países. O primeiro parlamentar a fazer o questionamento foi o deputado Paulo Fiorilo, do PT, sobre a chegada de nova remessa do IFA para a continuidade da produção da Coronavac. A fundação ela tem um contrato com a Sinovac. Eu queria saber se a gente tem a previsão de entregas. Na realidade, é a autorização do governo chinês que está demorando, né? E todo mundo pergunta, não, mas isso aí tem a influência das declarações do governo federal, do presidente, do ministro da Economia, né? E vão lá perguntar para o embaixador chinês até de uma forma muito polida diz que não, né? Mas o fato é que quem está aqui na ponta, né, não tem obtido essas autorizações, né, no tempo que habitualmente elas ocorreriam, né? Isso acontece para o Butantan, aconteceu também para a Fiocruz. O deputado Dirceu Dalben, do PL, quis saber como ficam os brasileiros imunizados pela Coronavac para poder transitar por outros países, uma vez que a Europa, por exemplo, não tem autorizado a entrada de brasileiros vacinados com o imunizante produzido pelo Butantan. Sobre a Coronavac, há uma informação que não é reconhecida a vacinação pela Coronavac no exterior, que não aceita. Eu gostaria da informação do Instituto, se procede isso, e se existe algum trabalho feito pelo próprio Butantan, pelo governo do Estado, ou se nós da Alesp possamos ajudar em algo para resolver isso. A Coronavac não é uma vacina registrada no território europeu, né? Então, por isso ela não entrou naquela lista. Mas após essa manifestação, ocorreu, primeiro, a incorporação de uma vacina chinesa que é muito parecida com a Coronavac, né, que é uma vacina produzida pela Sinopharm, ocorreu a incorporação no COVAX Facility. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a vacina e recolheu ela, escolheu ela para também participar da COVAX Vacina. Imediatamente ela entrou no passaporte verde. Nas próximas semanas, a Organização Mundial vai fazer a mesma avaliação em relação à Coronavac. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, pediu agilidade do Instituto Butantan nos tratamentos com a Anvisa para que o soro anti-Covid seja usado de maneira emergencial no tratamento dos pacientes com o novo coronavírus e se antes a agência reguladora brasileira já havia demorado a dar uma resposta efetiva no uso do soro no país. Estes esclarecimentos que tanto a Anvisa como o CONEP dizem faltar, eles foram prestados nesta semana? De fato, a Anvisa havia autorizado o início do estudo clínico
De repente, deputada, ela voltou atrás e começou a solicitar mais dados. E aí são dados, não é apenas solicitar a informação, é solicitar a geração de informação, né? E aí, por isso que cria essa dificuldade. Lá no começo, deputada, quando inclusive nós conversamos, a nossa intenção era a solicitação do uso emergencial, por comparabilidade. Quer dizer, como nós já temos muitos soros aqui, né, que já mostram a sua segurança e assim por diante, era um uso emergencial, né, para iniciar a aplicação num número pequeno de pessoas, para obter os dados de segurança e aí fazer a expansão disso. Isso não foi possível, a Anvisa não permitiu que a gente trilhasse esse caminho, mas acho que logo que ela autorizar e a gente começar a usar, na sequência, nós vamos encaminhar o uso emergencial. Os parlamentares paulistas aprovaram a Lei 17.365 de 2021, que autoriza o Poder Executivo Estadual a comprar e distribuir as vacinas, bem como também utilizar o soro anti-Covid desenvolvido justamente pelo Instituto Butantan. Segundo informações do Butantan, 2.000 frascos já estão prontos para o início dos testes. Depois de 5 meses de trabalho, o soro anti-Covid é feito a partir do vírus inativado por radiação, aplicado em cavalos. E a Anvisa já liberou o teste em humanos, mas com exigências antes do ensaio clínico. O estudo desenvolvido pelo Instituto Butantan apontou diminuição da carga viral e a inflamação, além da preservação da estrutura pulmonar. Segundo o Butantan, cidades como Santos e Araraquara já usaram plasma para a contenção do vírus em pacientes já infectados. Por lá, os grupos que receberam o plasma foram de pessoas imunossuprimidas, com comorbidades e com mais de 60 anos, que já testaram positivo para a Covid-19. O plasma é um componente líquido do sangue de pacientes que já tiveram Covid-19 e usado no tratamento de pessoas com a doença. O deputado Barros Munhoz, do PSB, quis saber de Dimas Covas quando a nova fábrica do Instituto Butantan, em São Paulo, já estará apta para a produção da Coronavac. E a nossa fábrica? O senhor acha que ainda esse ano entra em funcionamento? Sim, esperamos que a fábrica entre em operação no final desse ano. É uma fábrica que está sendo construída por doação de recursos da iniciativa privada. As obras estão aceleradas e esperamos, sim, que no final do ano essa fábrica fique pronta e a gente possa já no próximo ano já ter a produção da vacina. O deputado Emídio de Souza, do PT, indagou sobre a cobertura vacinal diante da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Nos próximos anos, nós podemos sonhar com uma perspectiva de vacinas ainda mais eficientes e quem sabe até numa dose só. Isso é possível, está no horizonte do Instituto Butantan? A Butanvac já nasce como sendo a segunda geração, né? Já é uma vacina aperfeiçoada em relação à primeira geração de todas as vacinas no mundo. Então, nesse momento, a Butanvac pelo menos do ponto de vista da concepção e da sua produção, já é uma geração seguinte, já é uma vacina que vai incluir aí aperfeiçoamentos, e aí sim, já gera a possibilidade de uso de uma única dose, né? É o que nós podemos esperar também, mas tudo isso tem que ser avaliado no estudo clínico. A deputada Carla Morando, líder do PSDB aqui na Lesp, quis saber de Dimas Covas como a população poderá ter acesso ao soro e ao plasma anti-Covid, bem como ser voluntário para a produção da nova vacina brasileira, a Butanvac. No caso das pessoas que tenham vontade de ser voluntários para essa nova vacina, como que elas devem proceder? E também no caso de pessoas que já tiveram o coronavírus e que doar o plasma, como que também elas podem fazer? Com relação à doação do plasma, em princípio, essa doação pode ser feita em qualquer uma das unidades da hemorrede do Estado, tá? Dos hemocentros do Estado. Precisa ter um requisito, a pessoa precisa ter tido o Covid, mas precisa ter elevados níveis de anticorpo. Né? E isso, se for mais próximo da infecção, né, vai acontecer. Se for mais distante da infecção, é possível que esses níveis de anticorpos não estejam elevados de forma suficiente a produzir o plasma com eficiência. Quer dizer, a pessoa está imunizada, não é esse o problema é que precisa ter uma concentração elevada de anticorpos para que a pessoa que vai receber isso se beneficie. Para ser voluntário, né, quando ocorrer a aprovação da Anvisa, e
pode ser que isso aconteça na próxima semana, nós vamos aí sim poder autorizar os centros que vão realizar e os critérios de inclusão. O deputado Gil Diniz questionou o diretor do Instituto Butantan sobre o registro emergencial da Coronavac e se haveria possibilidade do acesso às cláusulas do contrato entre a Fundação Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. Quando que foi solicitado, né, o registro emergencial da Coronavac à Anvisa, né? Em que mês, se o senhor tiver o dia também, por gentileza, nos fornecer, se o contrato, né, feito com a Coronavac, se ele pode ser disponibilizado também. O uso emergencial pela Anvisa ele foi regulamentado em dezembro do ano passado, né? Então, até dezembro, nós estávamos fornecendo já uma série de documentos prevendo o registro, a autorização de aplicação da vacina, mas ainda não havia a regulamentação de uso emergencial. Logo que a Anvisa permitiu isso, esses documentos passaram, então, para a solicitação de uso emergencial e a decisão final da Anvisa foi no dia 17 de janeiro. Com relação ao contrato, o contrato é entre a Fundação Butantan, não é entre o Instituto, é entre a Fundação Butantan, que é uma entidade fundacional de direito privado, e a Sinovac. As cláusulas do contrato, elas têm partes comerciais e têm partes da tecnologia, essas são as partes que são sigilosas, porque envolve segredos, né, do ponto de vista da própria vacina e do desenvolvimento dessa vacina em relação aqui ao Brasil e à própria China. Dimas Covas também se comprometeu a enviar aos deputados o contrato entre a Fundação Instituto Butantan e a Sinovac. Ele ainda pediu auxílio aos parlamentares para ajudá-lo a difundir o uso do soro nos municípios. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, do PSDB, ressaltou a importância de momentos como esse no Parlamento Paulista para que a população tenha informação de qualidade e transparência nas ações do Estado. Eu acho que é de extrema importância para a gente passar dar a informação correta, porque às vezes fica informações políticas de um lado, de outro, e eu acho que o Dr. Dimas Covas, por esse grande técnico que ele tem feito. Ele fez as explicações que os deputados ficaram todos satisfeitos e eu não tenho nenhuma dúvida que no canal do YouTube as pessoas podem entrar lá, procurar, que tem as perguntas e as respostas dele, esclarecedoras, falando sobre plasma, sobre soro, sobre a Butanvac, sobre a Coronavac. Então acho que isso é de extrema importância para informar a população. Acho que esse é o papel da Assembleia Legislativa de São Paulo.